Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Legado, o podcast de negócios para fazer você melhorar e ter uma visão mais ampla do que é gestão, do que é negócio, do que é criatividade. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. E antes de falar do convidado especial, eu vou fazer um pedido que geralmente nós não fizemos nos últimos três episódios, Everest. Eu acho interessante que a partir de agora, já no início agora do canal, você já se inscreve, curte, certo? Já assina o sininho lá de notificação e compartilha esse vídeo com um amigo seu, certo? E aí no final, se você se arrepender, você vai lá e desinscreve e descurte, ok? Vamos fazer esse combinado? Meu nome é Alan Santos. Herbert Maia. Nós somos os protagonistas, os anfitriões, no caso desse podcast. E o nosso convidado hoje, Herbert, fala para nós quem é nosso convidado hoje. Rapaz, é o seguinte, uma grande figura, né? Tive também o privilégio de trabalhar em alguns projetos com o Johnson Salles, que é o nosso convidado de hoje. O Johnson tem uma trajetória enraizada, pautada e focada no conhecimento da sociedade em projetos sociais para transformar não apenas as comunidades, mas a vida individual das pessoas, e fazem isso de uma forma brilhante. E o Johnson construiu a trajetória dele, ele vai compartilhar com muito mais propriedade do que eu aqui falando para vocês a história dele. E o Johnson também enveredou pela academia, doutor Johnson, doutor em sociologia, com uma tese de mestrado muito legal, que dando certo em algum momento a gente vai puxar para ele contar algumas das experiências e das percepções que ele adquiriu e que ele concluiu nessa sua tese de mestrado. O Johnson, de doutorado, perdão, rapaz, já estava rebaixando o homem, que vai pedir para ir embora, viu? De doutorado, rebaixando a patente. E o Johnson ele tem vivências práticas, não apenas aqui no Ceará, mas em outros estados e também algumas experiências fora do Brasil. E ele é reconhecido pela Ashoka como empreendedor social. E diante de tudo isso, qual o tema que vocês vão conversar hoje? O que é que isso tem a ver com negócio? Tudo tem a ver com negócios. O que você produz, o que eu produzo, seja um produto, seja um serviço, ele precisa ser oferecido e vendido para alguém. E esse alguém está na sociedade que nos circunda e da qual nós também fazemos parte. Então hoje, assunto fundamental, pessoal, nós vamos falar sobre economia criativa e sustentabilidade. E o Johnson domina isso muito bem. Johnson, seja bem-vindo aqui ao nosso papo, à nossa mesa, nossa conversa. É um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco. Só não trouxe o refrigerante que você mais gosta, que a gente fala depois. Bom, que bom, é muito bom estar aqui, né, com vocês. Você é um cara que a gente já tem uma experiência de atuação conjunta, né? Um cara que transita bem, né, no mundo corporativo e também no mundo social, né? Você teve essa experiência junto conosco, né? E muito bom estar aqui batendo um papo com vocês dois. Perfeito, ótimo, o papo vai ser excelente. Johnson, sobre essa questão do nosso tema, muito se fala, muito se comenta e muitas vezes sem entender bem o que é que significa, o que é economia criativa e sustentabilidade, como é que essas coisas caminham juntas. Esclarece para nós, o que é a economia criativa? A economia criativa é a economia que é produto da cultura e da criatividade, né? Então, tudo que agregar economicamente na cultura, na criatividade, no conhecimento, é economia criativa. Mas a Unesco definiu um escopo muito bem definido, né? Você tem 13 áreas principais, né, que representam a economia criativa, né? Então, que vai desde as artes plásticas, né, a música, ao teatro, ao patrimônio material. Então, você tem isso bem desenhado, né? Você tem um arranjo para isso, né? E aqui no Brasil também a professora Cláudia Leitão, né, conduziu na época do governo Dilma, quando se criou a Secretaria Nacional de Economia Criativa, a professora Cláudia conduziu um levantamento, um processo de estudo
que acabou definindo a economia criativa brasileira, né? Então criou um conjunto de conceitos, né, endógenos, né, locais, mas a grosso modo é a economia do conhecimento, a economia da cultura e da criatividade, né? Agora, tem um certo ruído entre a economia criativa e a economia da cultura. Algumas pessoas gostam de falar mais de economia da cultura, né, do que de economia criativa. Mas eu prefiro o termo economia criativa, porque quando você fala de economia da cultura, nem sempre tem uma compreensão antropológica, né, de que cultura é todo o fazer humano, né? Cultura é tudo que o homem faz para além da natureza e tal. Acaba-se tendo uma percepção de cultura como arte. Então acaba-se entendendo a economia da cultura como as artes, né? E a economia criativa, o termo de saída já nos permite ir além da arte, né? Pensar outras formas de manifestações culturais que possam agregar valor econômico, como patrimônio material, né? Comportamentos, né? Identidades. Tudo isso pode contribuir num processo econômico, né, de determinado lugar. Então, o termo economia criativa, na minha percepção, ele amplia mais. Mas isso não é uma questão polêmica, né? Economia criativa, economia da cultura, o importante é a gente saber que é a cultura agregando valor econômico, né, ou valor econômico agregado a manifestações culturais. E como é que isso conecta, Johnson, com a gestão tradicional, a maneira como as empresas fazem negócio? E, respondendo essa pergunta, você pode ir para o viés, como é que isso caminha para a sustentabilidade? Porque a gente fala economia, ciência da produção, criatividade, criar coisas novas, criar coisas que tenham beleza e que possam ser aceitáveis e até comercializáveis, né, possam ser compradas pelo mercado. Enfim, como é que tudo isso se conecta? Olha, nem toda empresa, nem todo empreendimento é um empreendimento de economia criativa. Mas todo e qualquer empreendimento de qualquer ramo pode ser criativo. E pode, de qualquer ramo, Johnson. De qualquer ramo. Pode gerar processos, pode gerar produtos que dialoguem com a economia criativa. A economia criativa, na nossa concepção, ela, por si só, ela já está vinculada à sustentabilidade. Mas é a nossa concepção. Você pode ter ramos da economia criativa que não são sustentáveis. Né? Ser criativo necessariamente não quer dizer que é sustentável. Entendeu? Então, você pode ter, por exemplo, no campo do audiovisual, no campo do cinema, das grandes produções, você pode ter produtos que são irresponsáveis do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Isso numa compreensão, pelo menos aqui eu tenho no trabalho, de que a sustentabilidade é algo bem amplo, né? Sustentabilidade envolve sustentabilidade social, sustentabilidade cultural, sustentabilidade ambiental, né? Sustentabilidade econômica. Quanto mais complexa for a sustentabilidade, melhor, né? Mais responsável ela será, né? Então, todo empreendimento de qualquer ramo pode se vincular à criatividade e à sustentabilidade, né? Querendo, podendo, pode caminhar, né? Claro que tem alguns ramos que pela própria natureza vai ser muito difícil atingir a sustentabilidade, né? Pelo menos no nível tecnológico que a nossa sociedade tem hoje, por exemplo. No ramo da mineração. Dificilmente, com a tecnologia que nós temos hoje, dificilmente esse negócio vai caminhar para a sustentabilidade. Pode até caminhar para a criatividade. Para a sustentabilidade vai ser complicado, né? Então, Johnson, nem todo negócio, nem todo talvez seja uma fala mais bondosa. Vamos dizer que uma parte significativa dos negócios, ele não vai conseguir ter a sustentabilidade ali do seu lado, por conta da tipologia do que ele faz, do que ele produz. Claro. Por exemplo, é muito difícil que negócios que, por exemplo, exploram a natureza
no nível hard, Mineração, por exemplo. no nível hard, eles consigam isso, né? Eles consigam ter uma responsabilidade social. É muito difícil, não é impossível, né? Porque isso envolve, primeiro, envolve cultura, formação, educação, envolve posicionamento, se não ideológico, mas pelo menos um posicionamento mais consciente diante do mundo, da sociedade, do que você quer para as gerações futuras, e envolve também tecnologia, né? Sim. Tem até quem queira ser sustentável, mas no ramo que ele está, não tem um desenvolvimento tecnológico que possibilite processos que assegurem um manuseio responsável, né, da matéria-prima, dos insumos, enfim. Então é todo um grande desafio. Por exemplo, nós trabalhamos, eu e você, num projeto em comum, que foi o mapeamento de cadeias produtivas da cultura. Aí a gente trabalhou, por exemplo, o bordado de Itapajé, uma atividade artesanal. Mas quando você vai ver para a forma que o bordado faz, né, que se constrói os processos produtivos do bordado artesanal, a gente viu elementos de insustentabilidade, elementos complicados, manuseio por exemplo, do querosene para passar o risco, a tinta para o pano. O querosene é algo extremamente, né, nocivo. E aí, diante disso, né, tinha um sal também que eles usam. Tinha um sal. Acho que é sal azedo, um negócio assim, né, que eles utilizam. E aí o grande índice de câncer de tireoide, o grande índice de problema de tireoide nas bordadeiras. Uma bordadeira com 50 anos manuseando esses produtos químicos, a consequência vem. Então, uma atividade que a olho nu é uma atividade artesanal, né, vinculada a culturas tradicionais, vinculada à identidade de uma comunidade, de um povo, a olhar a olho nu de longe, você não imagina... Parece inofensivo, né? Você não imagina que ali nós vamos ter um problema de sustentabilidade, né? Então, isso tem muito a ver com tecnologia também, né? Então, é um processo que qualquer área que queira ser sustentável tem que buscar tecnologicamente também essas possibilidades. Agora, antes exige uma consciência crítica, né? Uma consciência crítica, uma consciência social, uma visão de futuro que nem todo mundo tem, nem todo empreendedor tem, como nem todo cidadão tem, né? É um processo que, por isso a importância grande da educação, da formação empreendedora visando a sustentabilidade. Isso é muito importante, né? Você tocou num ponto interessante. Então vamos lá, dentro da matriz curricular de formação empreendedora tem que se trabalhar o entendimento, inclusive o entendimento humano. Você usou uma outra palavra aí que eu não me recordo, mas consciência, não é isso? Tem que se trabalhar a consciência de que, ok, não tem problema, Johnson, vamos colocar aqui o nosso negócio, a nossa pizzaria, a nossa confecção, seja o que for, mas vamos entender quais impactos esse nosso negócio vai gerar na sociedade, na comunidade, ambientalmente, e vamos trabalhar para minimizar esses impactos, ou, já que eles vão acontecer, no caso, por exemplo, das bordadeiras, procurar compensá-los com alguma outra forma. Enfim, dá para pensar a sustentabilidade de qualquer negócio. Dá. E precisa, não é? E precisa, mas eu acho que, tipo assim, os currículos empresariais, de empreendedorismo, econômicos, de negócios, eles precisam ter alguma noção de cidadania. É preciso ter alguma noção de cidadania. A nossa nação, nós somos muito jovens quanto nação, né? Você pensar na história do Brasil, o Brasil tem 500 e poucos anos, né? Não tem nem 600 anos ainda, e para você ter uma ideia, 300 desses anos, desse período, 300 anos dessa vida, a maioria desses anos, por exemplo, o Brasil não tinha povo, não tinha cidadão. Você tinha os indígenas, né? Que eram tutelados,
né? Ora pela igreja, ora pelo próprio Estado em si, e tinha uma grande massa de escravizados trazidos da África que também não eram sujeitos de direito, eram considerados praticamente máquinas, assim, para suavizar, porque ele era considerado coisas descartáveis, né? Não tinha nenhum direito. Então você tinha um país que só tinha o colonizador e os seus as séculas, você não tinha povo. Então a nação que tem menos de 600 anos e a metade disso, mais da metade da vida da nação, foi sem sociedade civil, sem cidadãos de direito, sem povo, né? Então você vê que nós estamos num atraso muito grande do ponto de vista da cidadania. Então eu acho que é fundamental no mundo dos negócios ter alguma noção de cidadania, alguma noção de sociedade, né? de deveres, de direitos, de limites, né? Porque você não pode tratar uma nação como o Brasil na atualidade como foi tratado quando era colônia, em que ninguém nem pretendia qualquer coisa aqui, era só extrair e mandar para a matriz, que era Portugal. E boa parte da nossa elite, a gente ainda tem essa mentalidade. Não, aqui é de qualquer jeito, de qualquer forma, eu enriqueço, eu ganho alguma coisa aqui e vou viver fora. Então a terra arrasada daqui vai ficando, né? Deixa ficar, porque eu não pretendo, eu não tenho um vínculo com isso. Aqui é o meu lugar para eu ganhar dinheiro, mas eu vou morar em Miami, vou morar na Europa, né? São questões de cidadania, né? Ou eu vou me isolar em algum condomínio específico, em algum lugar específico, onde eu tenho a minha bolha. No meu paraíso artificial, né? E cada vez mais está se vendo que não é possível, né? Que os problemas eles vão cercando, né? Eles vão cercando esses ambientes super protegidos e tal. Então eu acho que tem que ter uma noção de cidadania, e a partir dessa noção de cidadania aí vem responsabilidade social, aí vem sustentabilidade, vem um bando de coisa, porque se você não tem essa formação básica, tudo isso perde o sentido. Vira marketing, né? Então, por exemplo, eu sempre tive uma noção sobre responsabilidade social empresarial. Sempre tive uma visão meio radical do ponto de vista de trabalhar esse negócio na raiz. Por exemplo, eu compreendo que o ideal para a responsabilidade social de uma empresa é que ela desenvolva a responsabilidade social a partir da razão de existir dela. Se a minha empresa ela fabrica biscoito, a minha responsabilidade social, na minha percepção, é nesse processo aqui. É na cadeia produtiva, é como eu lido com quem produz, é nos insumos que eu utilizo, é na qualidade do que eu ofereço, é no preço justo, é na forma que eu me relaciono com o mercado. Agora, a minha empresa é de biscoito, eu não estou nem aí, eu não tenho um zelo com isso, e eu abro uma escola. Ou eu crio um projeto de educação ambiental. Então, na minha visão, isso não é responsabilidade social, isso é ação social, que também é muito bem-vindo. Mas para falar de responsabilidade social, na minha compreensão, eu tenho que ser responsável com o meu processo produtivo, com a minha cadeia produtiva, com os elos da minha cadeia produtiva e com o meu produto e com o meu cliente, né? Mas essa é uma percepção radical, né, do que seria a responsabilidade social. Mas faz bastante sentido. Eu vou fazer uma ação social para tentar amenizar a ausência da minha responsabilidade social, por exemplo, junto com os meus fornecedores. E eu vou tentar amenizar isso, vou buscar amenizar, inclusive às vezes amenizar a consciência, patrocinando uma escola ou abrindo, que ajuda também, claro, que é muito bem-vindo. Tudo também, ajuda. que é muito bem-vindo. Mas a gente precisa dar nome, né, o nome correto para cada coisa. Ação social, né? Exatamente. Tem, né, só Claro. tem um livro, né, nessa questão para entender a responsabilidade e a irresponsabilidade social. Tem um livro muito interessante que é de uma jornalista canadense, que é a Naomi Klein.
tem um livro chamado Sem Logo, ou No Logo, né? No Brasil, Sem Logo, é A Tirania das Marcas num Planeta Vendido. E ela faz um estudo das grandes marcas, né? Da Disney, da Nike, né? Ela faz um estudo e lá dá pra gente perceber muita coisa, né? Eu li esse livro faz muito tempo, eu tenho lá em casa até, mas eu lembro de uma experiência que ela fala, mais ou menos, desses países da Europa, de uma empresa, tipo uma empresa madeireira, um negócio que a empresa desmatou uma região inteira, mas a empresa conservou um pedacinho aqui de mata, né? Como demonstração, sim. E deixou aqui como uma coisa que... E aí destruiu tudo ao redor, mas ficou isso aqui. Quem quisesse ver como era antes, vinha para cá. Era isso aí. Era isso aqui. Esse livro é muito interessante, é No Logo, Naomi Klein. Já fica como uma dica, já anotei aqui de livro, colocar lá como dica. É legal, assim, no mundo dos negócios, para você ver as experiências, né? Inclusive tem uma história interessante, a Nike teve um problema muito sério com a cadeia produtiva dela. A Nike terceirizou a produção, toda terceirizada, e principalmente na América Central teve muito problema. Se faziam uns barracões no meio do nada nos países da América Central e se arregimentavam, por exemplo, costureiras, principalmente mulheres. Jogava lá dentro desses galpões sem direito trabalhista, sem nada. Isso trouxe muito problema para a Nike sofreu, né, o que hoje a gente chamaria de cancelamento, na época, muita crítica, muita coisa, e a Nike resolveu tomar uma providência sobre isso. E aí, para tomar essa providência, a Nike procurou o PNUD, procurou a ONU, né, o PNUD, e o PNUD procurou a Ashoka, né, a instituição da qual eu faço parte, e procurou a CAN, né? E aí começaram a conversar o que poderia ser feito e tal. E aí o PNUD sugeriu que chamasse a Ashoka foi o PNUD para conversar. E a Ashoka chamou os fellows, né? Os membros da rede dela. E eu lembro que muita gente não quis ajudar. Disse, não e tal, porque é uma empresa capitalista, irresponsável e tal, não sei o quê. Mas alguns toparam, né? Eu fui um dos que topou discutir com a Nike. E aí a Nike, a PNUD Nike, reuniu, né? Acho que foi 20 empreendedores sociais, elementos sociais do mundo, na cidade do Cairo, no Egito. Acho que aquilo era 2006, né? Não tão longe, né? De não, até só anos 2000 já. Só 20 anos. Só 20 anos. 2006, pô, já faz 20 anos. 20 anos. Né? E aí a gente foi para essa discussão e o que me chamou a atenção é que a primeira imagem, na hora que todo mundo se reúne, a primeira imagem que a Nike expõe é o livro No Logo da Naomi Klein, que aparece no telão, o livro, né? E aí a responsabilidade social da Nike diz, ó, vocês estão vendo esse livro? Eles conhecem, aí tem uma crítica muito forte à Nike, e nós reunimos todos vocês hoje aqui porque é verdade. A crítica é verdadeira, né? E aí se discutiu toda uma série de estratégias de reposicionamento, né, da Nike, que, a grosso modo, resultou em 2 redes de esporte, uma na África e outra no Brasil. No Brasil é a REMS, Rede de Esporte pela Mudança Social, foi criada com Cafu, Hortência, Joaquim Cruz, né? Uma série Dunga, uma série de Ana Mose, uma série de atletas, né? E instituições que lidavam com o esporte. Mas só para falar da importância desse livro, né? Que eu acho importante se ler, né? Uma baita experiência, né? Eu falei a questão de 2006 não é muito longe porque as mudanças estão rápidas, né, Johnson? Que são 20 anos no horizonte da história da humanidade. Mas sim, faz 20 anos. 20 anos hoje na visão de velocidade é muito tempo. É muito tempo. Johnson, você falou da participação da Ashoka nesse conselho que foi montado pela Nike, né? E eu sei que a Ashoka ela tem muitos cases através dos seus fellows, do pessoal que forma a sua rede,
e tem um case muito interessante do Yunus, que você compartilhou aqui conosco, e que dá uma percepção da sociedade muito grande. Por que a gente bate nesse ponto? Porque assim, nós entendemos que no mundo de hoje, o líder de negócio, seja qual negócio for, você não pode, e a palavra que eu uso é, você não pode ficar apenas no teu mundo atrás da tua mesa e achar que tu vai entender a sociedade apenas olhando para uma tela, seja no teu celular, seja na TV, numa pesquisa no Google. Tem coisas que o que está escrito e o que as imagens mostram não nos ensina de verdade. A gente tem que sair, tem que ir para fora do escritório, tem que conversar com as pessoas e entender um pouco mais. Não dá para, num mundo de tanta transformação e tanta velocidade, onde 20 anos não é nada, você ficar dentro de uma bolha e não sair para entender a sociedade. E aí eu sei que você tem muitas experiências, tem uma história aí do Yunus e que pode nos abrir a visão disso, de que eu tenho que entender a sociedade, Johnson. Uhum. O Yunus, ele é um caso interessante desse ponto de vista de compreender a sociedade. O Yunus, originariamente, é um professor universitário, né, numa universidade num país pobre, que é o Bangladesh, né, pequeno e pobre. E o Yunus, tudo que ele criou foi produto desse interesse em realmente não só compreender, mas intervir na realidade da sociedade. O Yunus era um professor universitário que estava acompanhando pesquisa de campo com os alunos dele em comunidades no entorno da universidade e se deparou com uma miséria muito grande, uma pobreza muito grande e um endividamento muito grande das pessoas, né? Que deviam, principalmente para agiotas, deviam pequenas quantias, mas eram pequenas quantias na percepção do Yunus. Na percepção deles eram quantias impagáveis, né? Gente muito, muito, muito pobre. É como alguém pegar R$100 emprestado e não ter como devolver, né? No prazo que o agiota deu. E haviam pessoas que perdiam os filhos para os agiotas, que não conseguiam pagar. O Yunus ficou extremamente sensibilizado com isso e foi até os bancos, primeiramente o banco onde ele recebeu o salário da universidade, tentar sensibilizar os bancos para criar linhas de créditos de pouco dinheiro que pudesse atender essas pessoas, para que elas não recorressem a agiotas e tal. E todos os bancos recusaram, porque não acreditavam que aquelas pessoas iam ter a condição, a disciplina, a responsabilidade de pagar o que pegassem, né? Acharam inviável. E o Yunus começou o processo com o próprio salário dele, né, de professor universitário, começou a emprestar pequenas quantias e foi vendo que as pessoas pagavam. Até porque, não só aqui, mas no mundo todo, as pessoas mais simples, né, as pessoas têm uma questão de honra, né, para nós aqui no Nordeste, principalmente no Ceará, tem a história, né, dos nossos avós do fio do bigode, né? Uhum. Um acordo feito ali tem que ser cumprido de qualquer jeito, aconteça o que acontecer, homem tem palavra dada tem que ser cumprida. Então esses elementos culturais, eles são muito importantes nesse processo da adimplência ou da inadimplência, mas os bancos não têm isso como um elemento, né, vinculado à adimplência. Então o Yunus começa, mas ele tem uma outra percepção, que é o dinheiro dado para o público masculino tinha mais dificuldade de retornar. Era desviado do objeto, né, lá e tal. Mas o dinheiro que caía na mão do público feminino, esse rendia muito e voltava. Então o Yunus viu que era necessário envolver as mulheres e priorizar as mulheres no crédito. E nós precisamos lembrar que o Yunus estava no país muçulmano, onde a mulher não tem autonomia, não tem direito. Então essa foi uma grande batalha que o Yunus venceu, conseguiu, né, fazer microcrédito com a mulher como a principal protagonista. Isso influenciou o microcrédito no mundo todo, né? Você pegar aqui no Ceará o Crédito Amigo, a base dele é isso, são grupos solidários e principalmente mulheres, né?
Então, o Yunus é uma das grandes experiências da rede Ashoka, né? Então, aqui no Ceará nós temos nosso Yunus, que é o nosso banqueiro sem dinheiro, né? Que é o Joaquim Melo lá do Banco Palmas. Conjunto Palmeiras. Que era sem dinheiro, né? Hoje em dia eu não sei não, o banqueiro tá danado aí, espalhando banco para todo lado, né? Nós temos também essa experiência com crédito, com desenvolvimento territorial e tal, né? Joaquim também é fellow Ashoka, né? Perfeito. E para quem não sabe, pessoal, vale a pena pesquisar. Mohamed Yunus, esse projeto, o Banco dos Pobres, Johnson, deu a ele o Prêmio Nobel da Paz. O Green Bank. E o notabilizou para que ele consiga, com a sua visão e com as suas ideias, abrir várias outras portas no mundo inteiro e ajudar várias outras pessoas. Fantástico, fantástico. Interessante. Então, Johnson, existe, não vou dizer a palavra obrigação, que ela pode ser muito forte, mas tem que ter uma responsabilidade de quem empreende, de olhar para a sustentabilidade, de olhar para o seu papel além de um movimentador de dinheiros, de um fabricante de um produto, de um prestador de serviço. Não é uma obrigação, é necessidade, né? Assim, se você pensa em ter um projeto de nação, você pensa em ter um projeto de sociedade, você acha que esse lugar que a gente vive, ele tem que estar tão bonito quanto que ainda é, ou mais, e mais agradável, e mais receptivo. O seu bisneto no futuro, para o seu neto, para o seu filho, você tem a necessidade de fazer com que a sua atividade ela tenha vínculo, ela tenha identidade, ela tenha compromisso, ela tenha responsabilidade social. É questão mesmo de necessidade para quem quiser ter um projeto de nação. Perfeito. A gente está falando também sobre economia criativa, né? E não sei se você conhece alguma experiência, mas como é que eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, como é que eu aplico, como é que eu levo a economia criativa, Johnson, para dentro do meu negócio de forma efetiva? Primeiro tem que ver em que nicho da economia está o seu negócio, né? A economia criativa ela tem áreas bem definidas, né? Tem os eixos que você falou lá no início, né? Os 13 eixos. A música, um deles, por exemplo. Música, artes plásticas, teatro, circo. É muito amplo, né? Literatura. Hoje em dia, algumas pessoas já encampam também na economia criativa a gastronomia, né? Eu particularmente acredito que o esporte também dialoga com isso, embora não esteja oficializado ainda, mas o esporte também tem essa questão da economia criativa junto. Aí, tipo assim, mas você pode desenvolver produtos em alguma dessas áreas, né, que tenham vínculo com a economia criativa. E uma área de P&D de uma companhia qualquer é economia do conhecimento, é economia criativa, né? Pesquisa e desenvolvimento dialoga com a economia criativa, né? A área do design, né, e tal. Design no geral, não só design de um produto, mas até design de processos, né? Então, tem vários elos de ligação, né, de qualquer ramo com a economia criativa, né? Mas é importante ver, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Um podcast. O podcast faz parte do processo de economia criativa. Um podcast, um canal que seja monetizado, por exemplo, com conhecimento. Isso é um produto da economia criativa, né? É a economia do conhecimento. Então tem muitas possibilidades. Toda e qualquer empresa vai usar design, né? Em algum momento para usar design. Então vai estar usando um elemento da economia criativa, que é o design. Inclusive, Fortaleza é uma cidade chancelada pela Unesco como capital do design, né? Cidade criativa do design. E o design compreendido nesse âmbito bem amplo mesmo, né? Fortaleza hoje tem esse título, né? A informação que nós não sabíamos. Eu não sabia dessa. Você está citando, John, essa questão do conhecimento. Eu queria te fazer duas perguntas, uma mais leve e uma para a gente fazer uma polêmica aqui. Você construiu a tua trajetória
começando pelo MH2O, Movimento Hip Hop Organizado. Tchau, lá o Johnson começou no rap, tem música, né? Tem um arquivo aí que eu já escutei uma vez do Johnson cantando. Não, estamos de volta. Eu tô de volta. Tá de volta, Johnson? Rapaz, bem. Final do ano passado, a gente montou um grupo, que é o Ceará Rappers, que é um grupo que junta a geração antiga, né? O old school, né? Old school com a nova geração. Né? Ano passado a gente fez três ou quatro apresentações. Olha isso. Né? E esse ano a gente vai continuar o projeto, que a ideia é incentivar alguns antigos a retornarem e fazer uma aproximação, né? Porque a gente trabalha principalmente um subestilo do rap, que é o boom bap, né? E que é um rap mais voltado para a questão social, né? E você tem hoje uma predominância muito grande do trap no Brasil. E o trap, ele é uma música menos compromissada com essa questão social, ele é mais entretenimento, diversão, não que também não tenha, né, muita coisa, mas ele é mais isso. E existe uma galera antiga do hip hop que se queixa um pouco disso, né? Como em todo canto, né? Não é mais como era, o rap está perdendo conteúdo e tal. Aí nós não somos muito de uma linha de ficar reclamando. Eu acho tudo isso que a nova geração está fazendo maravilhosa. Eu acho que se um menino da favela sai da miséria e leva junto algumas pessoas cantando, seja lá o que for, para mim já é um processo de inclusão econômica bastante importante, né? E aí a gente conversando, não, ao invés de ficar criticando e apontando para onde as pessoas devem ir, do ponto de vista artístico, vamos fazer. Se acha que não estão fazendo como a gente quer que faça, vamos fazer. Né? Inclusive, vamos dialogar com a nova geração. E a experiência tem sido muito boa, inclusive com a nova geração. Né? Essa coisa de ver como era feito. E aí a gente tem trabalhado uma estética, anos 90, né? Anos 90, 2000, tanto na produção musical como na temática, né? Então, tem sido uma experiência boa. E a ideia é incentivar pessoas da geração antiga, né, da nossa geração, a voltar a produzir. Isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo. No mundo todo, grupos antigos de rap estão voltando a produzir, estão fazendo turnê e tal, né? Porque para nós, para a nossa geração, o hip hop, ele era ferramenta de formação cidadã e tal. Né? Era a chamada sabedoria de rua, né? Sabedoria de rua. Tanto que muitos de nós, a gente custou muito a vir por saber científico, né? Eu cheguei na universidade com mais de 40 anos. E é essa a pergunta que eu ia te fazer. A gente não valorizava o saber científico. Exatamente, essa era a pergunta que eu ia fazer, porque quando eu conheci o Johnson, ele não tinha ainda, lembra, Johnson? Você não tinha ainda decidido entrar nessa seara do saber científico. E uma vez a gente até conversou, né? Eu disse, pô, Johnson, né? Você é um cara que tem uma experiência intelectual. Johnson é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Uma intelectualidade fantástica, acima da média, e eu falava, Johnson. Não é que o diploma vai te fazer ser reconhecido porque tu já é, mas ele vai te abrir. E de repente hoje você tem Doutor Johnson. Por que sociologia e o que te fez, rapaz, agora eu vou? Essa é a primeira pergunta, depois vamos para a polêmica. Eu na realidade eu nem sabia que me identificava com sociologia. Eu fiz o Enem, né, 2011, né, 2011, a gente resolveu parar tudo que vinha fazendo de arte, de movimento e tal, porque eu particularmente me incomodava muito que a gente estava ficando coroa e considerado os meninos do hip hop. Os meninos do hip hop, para lá, para cá e tal. Eu disse, cara, vamos parar esse negócio, vamos fazer outras coisas. E nós fizemos um negócio muito doido, porque a gente parou uma organização que tinha mais de 5 mil membros, com carteirinha, né? O MH2O. MH2O. Mais de 5 mil membros. 38 comunidades, núcleos comunitários organizados em Fortaleza, 7 cidades no interior e 14 estados. Uma organização desse tipo, né?
Se você pensa isso, por exemplo, do ponto de vista político, é uma base gigante, extraordinária. A gente reuniu, fez um encontro em 2011 e decidimos parar, vamos parar tudo. Né? Vamos parar tudo. Tinha quem não quisesse parar, mas para fazer outras coisas. Não, fizemos um acordo das principais lideranças. A gente para tudo, vai viver algumas coisas e resolver, a gente volta. É de todo mundo o processo. E aí, vários foram fazer outras coisas. Né? Rogério Babal, que foi candidato a vereador, teve mais de 5 mil votos, foi para o Levante Popular da Juventude, se ligou ao MST. A Delita e os meninos foram para o PSOL. A Delita hoje é secretária de Juventude do Estado, né? E tantos outros que seguiram vários caminhos. Joatan foi de nós, foi que pegou o primeiro título de doutorado, foi o Joatan, né? Tal. Então cada um foi tocar a vida e eu resolvi estudar. Eu disse, não, aí vi o Enem, né? Tinha o Enem, eu estudei 3 meses, 1 hora por semana. Eu estava há mais de 20 anos fora da escola, né? Fui revisar as questões de ensino médio e aí passei no Enem. Quando eu passei no Enem, eu tinha nota para economia e para ciências sociais, dava para as duas, né? E eu fui ver o currículo desse negócio. A matriz curricular que é que eu vou mexer nisso. Quando eu olhei para a economia, porque eu sempre gostei muito de economia, né? Inclusive a economia e a administração, eu fui muito incentivado por gostar das ferramentas de planejamento e tal, pela relação que nós tivemos com os meninos da Empreendedor de Sonhos. Egídio Guerra, Gilbertino Clementino, Marcelo Bandeira, né? Gilbertino foi secretário do Estado, né? Do Ceará e tal, e eles que vinham dessa área, né? Mais da administração, né? Incentivaram muito a isso. Quando eu passei, minha nota dava, entre outros cursos, tanto para economia quanto para ciências sociais, mas quando eu fui ver os conteúdos, eu vi que a economia era muita matemática. Já começava na matemática. Eu disse, cara, essa altura da vida eu vou encarar um bando de matemática dentro Não, eu vou para essa outra aqui, que é ciências sociais, era leitura e interpretação de texto principalmente. E quando eu olhei para lá, os 3 principais nomes da sociologia, né, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Dos 3, só quem eu não conhecia era Durkheim. Mas o Marx eu já tinha lido do Capital ao 18 de Brumário, eu já tinha lido um bando de coisa, né? Do Weber também, né? É claro que era uma leitura, não é uma leitura científica, então não conhecia direito o método deles e tal, mas já tinha lido muita coisa. Disse, não, estou em casa, é aqui que eu vou. Me identifiquei. Tinha Foucault, tinha muita coisa que eu tinha lido, né? E tal. Aí fui para ciências sociais. Aí fiz uma graduação, né, 4 anos. Aí, quando terminei a graduação, fui convidado, fiz logo a seleção e entrei para o mestrado. Né? Fiz 2 anos de mestrado. Terminou o mestrado, entrei logo para o doutorado, porque eu sabia que se eu parasse, eu não voltava. Né? Já emendou no outro. Já emendou, muito bom. No outro. Por isso a sociologia. Muito bom. Então eu fui me identificando. Eu acho assim, ó, que o maior, e aí não é ser, como dizem, desumilde, né? Eu aprendi muito na universidade, mas eu acho que a maior contribuição que a universidade deu para mim foi método. Aprender a ler e aprender a escrever cientificamente, né? Porque muitos dos conteúdos a gente já tinha. Eu venho do movimento social, do movimento cultural, já tinha acesso a muita coisa, né? Eu já escrevia, teorizava, né? O movimento hip-hop do Ceará é muito rico do ponto de vista teórico. A gente estudava e escrevia sobre cultura, né? Estudava e escrevia sobre compreensão da sociedade, né? Mas a universidade me ajudou muito nesse processo de metodológico. Você olhar para o Marx, você lia um bando de coisa e entender que a base de todo o pensamento do Marx é o modo de produção. Entender, quando você entende isso, fica fácil compreender toda a leitura dele, né? Ele, como qualquer outro autor.
Então, o curso de sociologia, principalmente essa parte mais metodológica, científica, foi muito importante para mim. E outra coisa que a sociologia me ajudou foi a ser menos sectário. Porque para nós, na sociologia, por exemplo, não existe um conceito, um pensamento errado. Não existe todos os conceitos, todos os pensamentos, todos os autores, eles cumprem uma tarefa no nosso pensar. Então, a sociologia ela ajuda a relativizar, a aceitar mais, né, a visão do outro e nos ensina também a alteridade, se colocar no lugar do outro pensamento, pelo menos, né? Foi muito importante a sociologia para mim. Fantástico. Você usou uma frase, a experiência de rua, o conhecimento de rua, e aí você agregou a isso, entendendo, tá, nesse conhecimento de rua eu estudei isso, deixa eu entender de onde é que isso veio, deixa eu saber de onde é que isso veio. Então tu foi na fonte teórica e metodológica e juntou com a prática daquilo tudo que você viu no Brasil e fora daqui, Johnson. E tinha também uma coisa, tinha meio assim, um desafio, assim, a gente vem de periferia, né? Uhum. Eu venho do interior do Ceará, nasci em cima da serra. Itapajé. Morei na cidade boa. Morei na periferia de Itapajé, né? No que hoje é o bairro. Inclusive no projeto que a gente trabalhou junto lá era a renda de bilro, né? Não, lá é bordado. Era o bordado. Renda de bilro era trairi. E a gente que vem da periferia, eu sempre entendi o seguinte, que a gente precisa também ser meio que uma luzinha, um farolzinho o resto da galera, né? Nós custamos muito a vir para a universidade, a nossa geração no hip hop custou muito, mas quando a gente veio, isso se viu de incentivo, veio muita gente. Hoje eu acho que o Rogério Babal terminou o mestrado, eu acho que agora está indo o mestrado, uma coisa assim. Naldão, né, se formou, passou inclusive no concurso público, né? Joatan tem doutorado, e muitos de nós, não só no Ceará, mas no Brasil, começou a vir saber científico para a universidade, pegar título. Isso vai incentivando os demais, isso vai fazendo com que a periferia ela ocupe alguns espaços que antes ela não tinha acesso. E, claro, as políticas públicas ajudaram muito, né? ProUni, FIES, né? Educa Brasil e por aí vai. SISU, enfim, esse negócio todo ajudou muito nesse processo, mas para nós do hip hop o exemplo assim, de vários de nós que estão vindo para a universidade, um dos rappers mais conhecidos e polêmicos do Brasil, que é o Eduardo do Facção Central, né, se formou em Direito, né, agora é advogado. Então é importante a gente sinalizar, principalmente no momento em que a periferia precisa de bons exemplos, né? A periferia precisa de casos para ela poder se inspirar e se orientar, porque tem muita coisa ruim, muita coisa difícil servindo de exemplo na periferia. Então é muito importante ver pessoas da periferia em destaque, ou pelo menos em ascensão. Eu acho muito importante você ter uma Adelita Monteiro como secretária de Juventude do governo do Estado, saída da Granja Portugal. Entendeu? É importante. É importante ter um Preto Zezé na Globo, na mídia, saindo das quadras ali de trás do Santa Cecília, nas quadras da Aldeota. Fazendo reunião com os jovens empresários, o Preto Zezé teve esses dias no almoço da AGE, sendo o keynote speaker, o palestrante do almoço. E isso eu acho isso muito, muito importante, né, como referência, né, para a juventude da periferia, para a juventude negra de Fortaleza e do Brasil. Eu acho tudo isso muito importante. Você falou algumas coisas que eu tomei nota aqui, Johnson. Ser um farol, ser uma luz para essa galera, isso é fundamental. O papel de uma liderança, seja ela em qualquer instância, no negócio, na sociedade, na família, é ser um farol. O farol ilumina, mostra a direção, evita que você bata nos recifes e naufrague. E achei espetacular quando você contou toda a movimentação que foi feita
pela galera do MH2O para dizer, pessoal, vamos parar aqui, vamos fazer outra coisa. Então, isso tem que ter muita coragem para fazer isso. Porque muitas histórias, com certeza teve gente que não concordou, você tem que ter muita coragem. Então, mudanças são necessárias. E difíceis de fazer. Difíceis no MH2O, dolorosas. No âmbito gigante que a gente está mostrando, né, de 14 estados estarem ali. Imagina isso para dentro de uma organização que eu preciso mudar, eu preciso repensar o biscoito que eu faço, Johnson, eu preciso rever minha relação com os fornecedores. E amigo, quem não quiser mudar como pessoa, como organização, vai ser engolido por essa velocidade e profundidade gigantesca que está acontecendo nas mudanças do mundo. Demais. Faz sentido, né, meus amigos? Total sentido. Faz sentido. Mas um cuidado também nesse negócio de farol também é preciso ter, preciso ter cuidado. Porque, tipo assim, você deve colaborar com a sua trajetória, né, para onde puder, para inspirar, né, para incentivar. Mas a gente precisa ter um cuidado também. O Mano Brown do Racionais tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. É preciso ter muito esse cuidado, inclusive no mundo empresarial, no mundo corporativo, né? Você pode ser um caso de sucesso, um case e tal, mas você não pode ter a pretensão de impor um caminho para alguém ou de imaginar que a sua trajetória é a trajetória que as pessoas devem seguir e tal, e que o que os outros estão fazendo não é certo. Eu sou verdade absoluta. Isso. Né? E eu sou o modelo de sucesso. E tem muito isso no mundo empresarial, a galera que vende receita de bolo e modelo de sucesso, né? Me siga e tal. Esse olhar é fantástico. Copia e cola. Tem que ter muito cuidado com isso. Com certeza. Porque os bons exemplos, os bons faróis, as boas inspirações, necessariamente elas não estão gritando que são isso. Sim. Elas são porque são. Ela existe, ela está ali e pode incentivar, pode mobilizar, pode inspirar. Mas se você vê alguém dizendo eu sou, não é nem Cristo, né? A verdade é a vida. Se fica alguém dizendo muito, faça como eu faço, não funciona, porque cada um tem seu tempo, sua trajetória, sua forma de fazer. Claro que hoje em dia existem muitos métodos, muita coisa organizada, né? Mas uma determinada experiência não cabe, né, para todo mundo, né? Um caminho que uma empresa, um empreendedor encontrou necessariamente não vai ser para todo mundo, né? Pode até franquear isso e espalhar para alguns. Mas mesmo a franquia não vai ser para todo mundo. É verdade. Nem todo mundo consegue. O que o Johnson falou me lembrou de uma experiência que eu tive quando eu fui trabalhar em startup, Johnson. E eu precisava entender aquilo, né? Você faz como é que é esse universo onde a galera vai trabalhar de bermuda, onde você vem de um segmento mais formal. E aí eu fui fazer benchmark, fui conversar com algumas empresas e tal, e conversei com uma chamada Rocket City, que ela é muito conhecida entre os desenvolvedores. E lá as meninas do RH, elas estavam, eu aqui de Fortaleza, elas conversando comigo no Rio Grande do Sul. E aí compartilhou várias práticas, a gente faz isso, a gente faz aquilo para gerar engajamento e tal. E no final ela disse uma frase que me marcou. Eu agradeci, ela disse: Herbert, a narrativa dos outros é a narrativa dos outros. Faça a de vocês. Não é porque isso aqui está funcionando conosco na Rocket que vai funcionar aí. A narrativa dos outros é a narrativa dos outros. Não tem uma receita de bolo pronta. Né? Busca seu caminho. Busca seu caminho. Vamos para a polêmica, Johnson? Vamos lá, meu amigo. Vamos para a polêmica. Eita, nós. Vamos lá. Johnson falou bastante sobre a questão do conhecimento. Tem o exemplo dele, que já tinha muito conhecimento e aprofundou isso na academia. Johnson, somos um país fantástico, com potencial humano e de riquezas naturais absolutamente espetacular, é único no mundo. O que é que falta para o Brasil entender que entre aspas, a indústria do conhecimento é que é o verdadeiro petróleo de agora e do futuro? O que é que falta para o Brasil se tocar e perceber, entender e trabalhar isso? Assim, primeiro que, Herbert, a indústria do conhecimento é realmente um negócio fantástico e é o presente, né?
É o presente. Tá aí a IA mostrando isso, né? E aponta para um futuro que pode ser maravilhoso, mas também pode ser catastrófico. Pode ser muito ruim, né? Esse conhecimento todo, dependendo de como ele vai ser trabalhado, ele também pode ser muito ruim, né? Por exemplo, e outra, nós temos um mundo passando fome, né? Nós temos um mundo passando fome, nós temos um mundo sem alimentos, né? Vários países, muita gente, mesmo no coração do sistema. Estados Unidos hoje tem legiões de moradores de rua, de viciados, de drogados, e sem teto, né? Então, tipo assim, o Brasil, como celeiro do mundo do ponto de vista das commodities, também ainda faz sentido. Tá entendendo? Ainda faz sentido plantar, cultivar, a agricultura faz muito sentido, né? Principalmente a agricultura de subsistência, agricultura familiar, porque a outra, por exemplo, essa agricultura, o agronegócio em sua maioria é para exportação, né? Mas mesmo cumpre papel lá fora. Então, mas essa questão do conhecimento, porque às vezes também parece que a gente tem que romper com o que o Brasil é e fazer outra coisa, né? Diz, tem que, esse negócio aí da agricultura, da indústria tradicional, isso é coisa do passado e tal, agora a questão agora é o conhecimento, é a tecnologia e tal. Não necessariamente, são as duas coisas, né? Para o Brasil entender a importância do conhecimento, né, ele precisa entender a importância dessa produção, né, tradicional, né? Para entendermos que precisamos avançar para o valor agregado, para a pesquisa e desenvolvimento, para a indústria do conhecimento, precisamos entender a importância da agricultura, a importância da manufatura, a importância das commodities, porque isso é complementar. O grande problema nosso é porque a gente importa, né? A gente exporta, né? In natura, a gente não agrega valor. Esse é o grande problema. A gente vende laranja que vai para os Estados Unidos e volta como suco, encaixotado. Esse é um grande problema, a gente não está agregando valor. Então, mesmo quem está agarrado nessa indústria tradicional, precisa entender que o conhecimento é fundamental para agregar mais valor, gerar mais riqueza. Então, é preciso fazer esse diálogo dessa forma. E essa noção, por exemplo, a gente tem dificuldade de investir em pesquisa e desenvolvimento. Tem maluco que olha para uma universidade pública e entende uma universidade pública como um lugar de formar maconheiro. Não consegue entender a importância da universidade. Não consegue olhar para ela, para a universidade, e dialogar e propor, né, que essa universidade cumpra um papel de gerar tecnologia. Por exemplo, o que se produz de patente na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Estadual do Ceará, nas universidades espalhadas no Ceará hoje, públicas e privadas? Quase nada. Não se desenvolve. A gente tem algumas experiências importantes, como o Nutec, o Padetec, enfim, mas é coisa muito pouca. E daqui saíram coisas extraordinárias, né? Saíram daqui, por exemplo, o fotossensor, uma tecnologia daqui, né? Por que não se tem mais dessas coisas, né? Porque não se tem uma noção, a sociedade como um todo não tem uma noção da universidade como um elemento produtor de soluções concretas, cotidianas. A gente não entende que o conhecimento gera. Por exemplo, hoje eu pertenço a um coletivo chamado Coletivo Território Criativo, que trabalha muito com economia criativa e desenvolvimento de comunidades. A gente faz planejamento estratégico, já fez com a gente alguns planejamento estratégico de comunidades. E eu acompanho grupos de agricultores, de agricultura familiar, pequenos agricultores. E hoje eu estou convencido do seguinte:
se não for aportado tecnologia, se não for mecanizado, não tem como a agricultura familiar sobreviver. Ela não vai sobreviver. Nós já temos várias áreas no Ceará que não produz mais. A de subsistência, o cara não produz mais milho, feijão, arroz, ele está só comprando. Está vivendo da aposentadoria do tal e comprando dos programas sociais e comprando de fora. Nós estamos perdendo essa produção. Por quê? Porque hoje é muito difícil. Você tiver aí 4 hectares de terreno para plantar qualquer coisa, você não tem mão de obra. Você não tem. Primeiro porque é muito duro, é difícil. Trabalho no campo é um trabalho muito difícil, pesado, e o pequeno agricultor ele não consegue pagar bem. Então ninguém vai. E aí inclusive tem uma discussão interessante, que é a história do Bolsa Família. Ninguém quer mais trabalhar porque todo mundo quer viver de Bolsa Família. Bolsa Família é uma miséria. Nenhum de nós aqui ia pagar nossas contas com Bolsa Família. Só que o Bolsa Família, esses programas sociais, eles deram uma coisa muito interessante, um pouco de dignidade. Cara, tu sabe o que é botar alguém com a enxada na mão para limpar um lote o dia todo e vir pagar R$10 essa pessoa? É a realidade, muito essa é a realidade, né? Mas hoje nós precisamos de tecnologia. Você pegar, por exemplo, aquele povo ali de Paraipaba, que são os produtores de coco, aquela galera hoje, por exemplo, pega um coco deles, a indústria compra o coco, o pó, compra a água do coco, não o fruto. Então você enche um caminhão de frutos, o caminhão entra na fábrica, tira sua água, mas o produtor não tem como acompanhar a litragem. Então o produtor não sabe se o coco dele tinha, né, tantos ml tem no coco. Isso, ou não, a indústria diz. Ele não tem como fazer isso. Ou seja, é um elemento tecnológico. Por que nós não temos hoje tecnologia para que o produtor consiga extrair e vender a água e não o fruto, entregar a água e não o fruto? Claro que é complexo, né? É complexo do ponto de vista da salubridade disso e tal, enfim. Mas hoje, para retirar o coco, por exemplo, por que você não tem uma máquina para fazer isso hoje? Por que o agricultor não tem acesso a isso? Se você não agregar isso, tecnologia, a agricultura familiar ela não vai resistir, porque não tem mais como fazê-lo. Então, em todas as áreas da produção, nós precisamos de tecnologia. E a nação precisa entender isso. Todas as áreas da produção. A universidade precisa entender isso, e a sociedade precisa entender isso, e os governos precisam entender isso. E as universidades, elas são a locomotiva disso. É na universidade, principalmente, que nós vamos gerar esse conhecimento, que nós vamos desenvolver essas tecnologias, que nós vamos pensar essas máquinas. Está entendendo? Cabe à universidade, principalmente, fazer isso, que é o lugar onde o conhecimento científico está melhor concentrado, e cabe aos governos, ao Estado, financiar isso. Cabe ao BNDES, cabe ao BNB, financiar isso, cabe ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os bancos públicos e também os bancos privados investirem nisso. Se nós não acordarmos para isso, nós vamos ter muita dificuldade no futuro, porque o que nós precisamos hoje é de ciência aplicada à realidade, ciência para resolver problemas cotidianos, inclusive da produção, né? Então, eu acho que o Brasil precisa acordar, mas ele só vai acordar se ele olhar para o cotidiano, se ele entender ciência aplicada, se a sociedade, o homem comum, entender que uma universidade pode desenvolver uma solução dessa para ele. Porque as pessoas não sabem nem para que serve a universidade. Tem que sair de trás da mesa e dialogar. Não tem outro caminho, Johnson. A gente fez uma pergunta aqui, o Johnson nos deu uma aula de uma visão muito mais macro, inclusive sobre a nação, sobre os caminhos que o Brasil deve seguir. Aí, em cima disso,
Tem uma pergunta para te fazer iniciando o bate-bola aqui com o Johnson. Johnson, um livro, um pensador, bate-bola, que define o Brasil para você. Um livro, um pensador que na tua visão define o Brasil. Eu acho que é muito difícil que um pensador, que alguém defina. Mas eu acho que assim, tem gente que ajuda muito. Eu acho que Sérgio Buarque de Holanda ajuda muito. Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, principalmente a obra Raízes do Brasil. Eu acho que ajuda muito a entender culturalmente, né, o que é o brasileiro. Eu acho que ele usou um termo, não sei se para a época era adequado. Hoje em dia não, o termo deveria ser substituído. Ele falou de o homem cordial. Quando ele falou o homem cordial, a gente hoje entende mais ou menos como cordialidade. Mas não. Ele estava falando de um homem que age, o cordial dele é de coração. De cardio. É, alguém que age mais pela emoção, ou muito pautado pela emoção, do que pela razão. Isso dá para nós, ajuda a entender por que para nós é difícil, por exemplo, entender a noção de Estado impessoal dos europeus, essa noção eurocêntrica do Estado, aquele Estado que é lá frio, que não... Aí quando a gente pega o Estado aqui, se um de vocês se eleger vereador na próxima eleição, a primeira pressão que vocês vão receber é da família. Olha aí, bota o teu primo aí, arruma um trabalho pro teu primo, pra tua irmã, se tu não arrumares, olha, quando era pobre, não tinha nada, vivia aqui. Agora, cadê? E se arruma é nepotismo. Exatamente. Só que quando traduzir isso aí é nepotismo. Para a visão de Estado impessoal, a visão eurocêntrica do Estado impessoal. Para nós, não. A visão do comum, do homem comum, é a visão de que você resolve primeiro o coração, os mais próximos, a afetividade. Você resolve isso, depois você pensa no resto. Depois você pensa no país, na cidade, na comunidade, mas primeiro é aqui. Então, quando a gente... Isso é Sérgio Buarque de Holanda. Então, por isso eu acho que Sérgio Buarque de Holanda contribui muito nesse processo de ajudar a entender nossa nação. Não só ele, tem outros. Seria a tua dica, Raiz do Brasil. Anotei aqui outra dica, Sérgio Buarque de Holanda. Johnson, um lugar ou uma instituição não conheci, mas ainda quero ir lá. Cara, eu queria muito ver o resultado do processo de Mondragón. Hoje, aquele processo de desenvolvimento territorial de Mondragón, né? Espanha? Eu acho que seria interessante ver o que deu, porque é um dos grandes cases de desenvolvimento territorial do planeta, né? Gostaria muito de ver o que deu ali, o que é hoje, né? Quais são os resultados hoje, né? Depois de toda a experiência de desenvolvimento territorial de Mondragón, me interessaria ver. Perfeito. Johnson, quero assistir um filme para entender mais sobre a sociedade, para me ajudar a abrir mais a cabeça e melhor entender o mundo para o meu negócio, para mim. O que é que você dica? Qual dica que você dá? Sei que você gosta de cinema também. Mas aí tem muita coisa. Eu acho assim que... Pode falar mais de um, né? Não necessariamente de negócios, mas assim no geral, eu acho que tem filmes bem interessantes que as lições dos aprendizados servem para tudo, para o mundo corporativo, para a vida pessoal. Eu acho que Peixe Grande é um filme interessante, né? Peixe Grande é um filme assim bem legal, né? Invasões Bárbaras, que é um filme francês, também eu acho importante assim nesse processo de... E tem um que é meio blockbuster, assim, é um negocinho meio bobinho, mas eu também acho fantástico, que é Lucy. Né? Eu acho muito legal o Morgan Freeman e a Scarlett Johansson. Eu acho Lucy interessante, assistir. Eu acho muito massa Lucy, eu acho interessante. Faz você pensar bastante aquele filme. Na primeira vez que eu assisti eu fiquei, nossa. Faz. E tem um também que é meio cult, mas eu acho muito legal também para uma reflexão melhor, que é o Clube da Luta. Clube da Luta, Edward Norton e Brad Pitt. Isso, o Clube da Luta eu acho. O final é de abrir assim, explodir a cabeça. Eu acho.
Eu acho fantástico. E do ponto de vista pessoal, da força interior, uma mente brilhante. Eu acho que John Nash. Tu é doido. Eu acho Criador da teoria dos jogos. Eu acho aquele negócio ali fantástico. É um espetáculo, é um espetáculo. O filme todo é espetacular. O cara luta e doma uma mente. Né? Então acho que esses filmes são filmes assim legais. Com certeza. Antes de dominar qualquer outra coisa, ele precisava dominar a si mesmo. Isso. Espetacular. Exatamente. Johnson, voltaste no tempo ao Johnson lá do começo do MH2O, o que o Johnson de hoje diria para aquele Johnson mais jovem, iniciando? Qual seria o grande conselho ou a grande frase que você diria para o Johnson de anos atrás, do início de tudo? Cara, é difícil, porque eu tenho uma noção da vida, do seguinte, de que tudo na vida da gente, porque a gente tem uma noção, né, a sociedade convencionou a noção de que tem uma linha do tempo que a gente tem que seguir, né? Já até tal ano tem que se formar, até tal ano tem que casar, até tal ano tem que estar resolvido economicamente e tal. E eu acho que essa coisa não funciona assim. Eu estava até conversando com um design de moda hoje de manhã que estava me falando sobre isso, né? Que é uma jovem, a Joy, tem 25 anos, 24 anos ou 25. E eu tinha visto uma postagem sobre isso e a gente estava conversando. As coisas na minha vida, elas aconteceram, para qualquer pessoa olhando de fora vai dizer que aconteceram tardiamente, né? Mas para mim eu tenho certeza que aconteceu num momento sociocultural adequado. Eu acho que as vidas, elas têm isso, né? Não adianta, por exemplo, se eu tivesse entrado na faculdade com os meus 19, 17, 20 e poucos anos, talvez eu tivesse desperdiçado tudo. Porque eu desperdicei o ensino médio. Eu teria ido para o movimento, ia para a DCE, passear, e não era o momento, né? Muito possivelmente. Né? Eu cheguei num momento que para a maioria das pessoas é tardio na universidade, mas foi o momento que eu melhor aproveitei a universidade, inclusive utilizando o conhecimento que eu tinha fora dela para dosar o que eu ia receber dentro dela. Então eu acho que se eu for pensar em mim antigamente, né, cara, eu acho que eu não teria muita coisa não, porque se a gente for olhar os erros, nós vamos querer consertar, né? Sim. Mas a gente é produto também dos erros. A gente é produto disso tudo. Então o que a gente tem que ser é gratos por ter chegado nesse ponto, né? Ter conseguido chegar nesse ponto e chegado razoavelmente inteiro nesse processo, porque a bagagem de aprendizado é muito grande, né? Com os erros, com os acertos, é muito grande. O legado, né, que é o nome do programa de vocês, o legado é muito importante nesse processo. Então, eu acho que você chegou aqui, você chegou com um aprendizado massa. Eu não diria no passado, só diria, acredita, vai em frente. Vai em frente, no futuro a gente se encontra. Isso. Vai em frente e a gente se vê lá daqui a alguns anos. E dizer uma coisa, cara, tudo que a gente quiser, né, de bom, de bem, a gente consegue fazer. Se a gente focar, se dedicar, claro, eu não caio naquela história de dizer que são 24 horas para todo mundo. Porque são as mesmas 24 horas para todo mundo. Mas um está a pé, outro está de Ferrari. Um está de escada, outro está sem nada. Um está com dinheiro no banco, outro está liso. Um tem casa para morar, o outro não tem. Um tem que trabalhar e estudar e o outro tem uma mesada e estuda. Então são 24 horas para todo mundo, mas as pessoas não estão com a mesma condição de usufruir das 24 horas, né? Então não caio nisso, mas digo o seguinte: acreditar, buscar algo que você realmente acredita, investir nisso e não ter medo de fazer mudanças, né? A intuição é uma parada muito interessante, né? Esse negócio agora hoje
de física quântica, que está espalhado para todo lado, né? E ficam dizendo que é tudo conectado, é tudo energia, é tudo tal. Né? Realmente é. Então tem algumas coisas que vêm para a gente como insights, né? Como se pegue nisso porque funciona. Né? Eu, pelo menos, a minha experiência de vida, quando eu entendi na vida que quando você primeiro resolve dentro da mente, para depois resolver fora, mudou muita coisa na minha vida. Não, você se reprograma, você se reorienta da maneira que você puder. Eu acho que essas conexões são extremamente importantes. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas algumas pessoas chamam de religião, chamam espiritualidade. Você tem a sua espiritualidade, Johnson. Chame como quiser, mas há uma conexão. Essas coisas estão conectadas. O sentimento, essa noção, né? Essas coisas estão conectadas. Acredite nisso, porque é verdade. Se você conseguir se organizar por dentro, você se organiza para fora. Pelo menos a minha história de vida foi essa. Os lugares que eu fui, que eu cheguei, que eu ocupei, né, na sociedade, elas são muito produto dessa coerência, né, universal, cósmica. Né? Ela é produto dessas interações. A forma que você conduz sua vida e a forma que você se relaciona com as pessoas contribui muito na sua trajetória. Eu não tenho dúvida disso hoje. Se você se posiciona sempre de forma negativa com as pessoas, né? Eu tenho dificuldade porque eu sou muito crítico. Eu sou autocrítico e muito crítico. E a pessoa muito crítica, ela tende a ser muito chata, né? Por exemplo, é você olhar para um jogo da seleção brasileira e você não conseguir torcer pela seleção brasileira, porque você fica, sei lá, imaginando a trajetória de determinado jogador que é uma fuleiragem fora de campo e tal, e que aquilo ali vai engrandecer mais a ele ainda, e ele vai aprontar mais ainda. Você prefere que o time perca do que... Você não consegue torcer, né? A pessoa, quando é crítica demais, ela acaba caindo nessas coisas, né? Então eu tenho uma dificuldade, porque eu sou muito crítico, mas eu tenho feito um esforço que tem surtido pouco efeito ainda, tem que melhorar. Mas eu tenho feito um esforço na vida para olhar positivamente para as pessoas e para as coisas. Porque o mais difícil é você olhar para alguém e enxergar o positivo. A tendência das pessoas, principalmente dos muito críticos, é ficar procurando as falhas. Não, fez, massa isso aqui, mas tem isso. Não, o cara, é massa nisso, mas a vida dele o cara fez, mas chegou ali desse jeito e tal. Então, essa coisa negativa que você aplica na vida e nas pessoas, isso é ruim, isso não lhe ajuda. Né? O correto, o bom, pelo menos na minha experiência de vida, é você procurar ver a questão positiva e tal. Também ninguém é ingênuo, né? Sim. O cara mó fuleiragem e tal, mesmo desonesto e tal, tu também não vai ficar passando pano. Mas tentar entender que não existe ser humano perfeito. Não existe ninguém nem nada que é só bom ou ruim. O próprio ser humano, ele é essa contradição geral. Nós somos bons e somos ruins. Nós somos capazes de abraçar, se compadecer, se enternecer com um cabritinho pulando, que é lindo. Né? Um cabritinho, um borrego de ovelha, um porquinho novinho, esperar o bicho crescer, matar o bicho e comer. Se o ser humano é capaz disso, então nós somos uma tremenda contradição. Isso é com os animais, com as pessoas e tal. Quando você compreende isso, que essa lógica do sistema, da natureza e da própria humanidade é contraditório, você, se for um pouco racional, você precisa se tornar mais generoso com as pessoas e com você próprio. Acho que esse é o grande processo. Isso é o que eu diria pro eu do passado. Não sei se eu ia me ouvir, mas eu diria isso. Não se sabe se ele iria ouvir, mas você diria. Mas aí quando ele chegasse lá na frente, ele ia dizer, rapaz, eu deveria ter ouvido o que aquele cara me falou. Né? Talvez. Show de bola. Poxa, Johnson, eu preciso fazer um convite para que você volte, se você tiver agenda. O papo é maravilhoso,
Tem muita mais coisa que a gente poderia conversar aqui dentro da economia criativa, da sustentabilidade e de outras experiências do Johnson. Mas na próxima vez eu quero fazer esse convite, já faço esse convite, eu quero que a gente converse sobre a tua tese, que nós já chegamos a falar sobre isso, e ela tem uma oportunidade de percepção da sociedade espetacular, por aquilo que a gente já conversou, a tese de mestrado, tese de doutorado, rapaz, eu quero te tirar o teu doutorado. Não, Johnson. é porque a tese de doutorado é diferente da de mestrado. A de mestrado. doutorado tem mais a ver com isso aqui. Tem mais a ver com isso aqui, né? Porque o estudo é a efetividade da inclusão socioeconômica do crime. Então lá eu discuto inclusive a moralidade, por exemplo, a moral do crime e a moral do neoliberalismo, por exemplo. Fantástico. Né? Então, um pouco daquilo que a gente conversou, né? De Fantástico. empresas, as empresas do crime e tal. Isso aí. Tem que ser um podcast só para isso, porque o Johnson traz uma visão que quando a gente olha para as empresas, ela diz, cara, você precisa ter a percepção, é claro que é um outro cenário, um outro ambiente, mas você precisa ter a capacidade de olhar para isso com essa lupa, com essa forma para você entender melhor. É espetacular. Até porque isso tem a ver com ética nos negócios, Total. Isso tem a ver com responsabilidade Total. social, né? Porque é isso que nós vamos conversar. Com modelo de liderança, com estratégia. Vai ser um papo gigante. Vai render muita coisa. Johnson, muito obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você tem agenda e eu acredito que tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Dinheiro você perde, você ganha. Tempo é vida. Vou correr atrás do tempo perdido. Impossível. O que passou, Inclusive, passou. aproveitar, a gente estava falando de filme, né? O Preço do Amanhã. O preço do amanhã. Tempo. Gosto demais desse filme. Exatamente, tempo é vida. Tempo é vida. Preço do Amanhã, né? Tempo é vida. Eu aprendi isso, não no filme, eu aprendi com um cara que é uma grande sumidade mesmo em empresas familiares aqui do Ceará, que é o Cícero Rocha. Na palestra dele, lá em Aracati, para empresas familiares, ele falou essa frase e aquilo me marcou. Realmente o tempo é vida. Então você entregou um pouco da sua vida aqui para nós, para termos esse papo sensacional, né, para nós três. E nós só temos a te agradecer, meu amigo. Muito obrigado. Dá vontade da gente ficar conversando, pedir a Coca-Cola que ele gosta, tá, pessoal? Pedir a Coca-Cola que ele gosta e a gente ficar conversando aqui mais tempo. Mas, John, você vai voltar e eu quero que você exponha aqui para nós, né, e para ajudar os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham, sobre a tua tese, que o que você me falou, eu fiquei absolutamente encantado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal. Ótimo. Show de bola. E substituir a Coca-Cola por um suco de caju. Um suco de caju já está na encomenda, um suco de caju. Um suco de caju e 2 litros de coca. Pronto. Fechado. Então é isso. Muito obrigado, Johnson, pela sua companhia aqui, por ter nos dado essa aula. Né? Não só a aula, mas também engrandecido o nosso conhecimento, com o seu conhecimento, com toda a sua expertise sobre os seus assuntos. Né? Doutor Johnson, viu? Se eu chamar ele de mestre de novo, o bicho vai pegar. E a gente fala Doutor Johnson, mas assim, eu conheço o Johnson e é bom evidenciar, porque é uma conquista dele, mas é um cara super simples, ele não tem essas frescuras, não. É isso. E para você que ficou até aqui, comenta, diz o que você achou, qual foi a parte mais marcante para você. Curte, compartilha, se inscreve no canal se você não se inscreveu no convite que eu fiz no início, certo? E se você não gostou também, se desinscreve, descurte, né? Nós queremos que você seja sincero com a gente e nós queremos saber o que é que vocês estão achando de toda essa trajetória do legado. Nós estaremos, obviamente, na próxima quarta-feira nós estaremos aqui, na quinta-feira vocês vão estar assistindo os vídeos. Mais convidados, né? Um convidado também muito especial. E, no mais, muito obrigado pela sua participação, por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!